Sono. Isso te aflige? Você tem algum pensamento do tipo que a qualquer momento fulano ou fulana vai me trocar por outra melhor? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, tá? Quando você pensa que alguém pode te abandonar, te deixar ou se distanciar, você fica preocupado, ansiosa, com medo, com esse medo de separação? Quando alguém importante se distancia de você? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. E hoje é esse tema que eu quero abordar com você. Medo do abandono. Vamos entender suas origens? Vamos ver como que funciona? E que padrões de pensamento que a gente pode ir mudando para auxiliar? Não vou ser charlatão e falar, nessa live eu consigo resolver esse problema. Não consigo, porque é um problema muito sistêmico e bem complexo. Mas eu te digo que é possível sanar essa realidade. Esse medo de separação, essa angústia, esse medo do abandono que acaba te trazendo inúmeros prejuízos, né? Achando que você não vai dar certo, achando que você não vale nada e assim vai. Vamos aprofundar hoje. É um tema, uma live mais profunda, talvez uma live que vai ser um pouco mais densa, tá? Mas vale a pena. Eu vou falar, né, alguns pontos característicos, vou falar algumas possíveis origens e depois alguns gatilhos, né? Não é bem gatilhos, algumas técnicas, estratégias de pensamento que a gente pode ir mudando para já ir trabalhando esse padrão mental. É um padrão mental que está aqui, que é o medo do abandono, tá? Vai chamando a galera, enquanto eu encaminho aqui, faço os Paranauê do ao vivo, vocês vão se organizando aí, tá? Então, boa noite, todo mundo tá chegando. Como que tá meu áudio? Tá tranquilo? O áudio tá bom? Não tá bom? Me dá um feedback aí. Que pronto, encaminhado. Então é isso, vamos falando sobre esse tema. Você conhece alguém que tem medo do abandono? Você mesmo tem isso? Como que isso se manifesta na sua vida? Que impacto isso te causa? É normal ter medo do abandono? É normal a gente ficar incomodado quando alguém que é importante pra gente se distancia? É normal toda relação de amizade, ou principalmente as relações afetivas, logo no começo, antes que a relação se inicie, eu ficar receoso ou receosa, achando que a qualquer momento, se eu fazer alguma coisa, aquela pessoa vai me abandonar ou vai me trocar? Isso é normal? Aonde será que se iniciou, quais os motivos, os padrões que se iniciou esse pensamento, esse medo do abandono? Você já parou para se questionar todas essas coisas? Então hoje é o dia. Hoje é o dia. Então vamos entender, vamos direto ao assunto. Acabei de chegar de viagem depois de 2 atendimentos, minha cabeça tá querendo dar umas falhadas. Mas vamos ao assunto, tá? Quem pegar o bonde andando, veja a gravação depois. Se você já está vendo a gravação, já vamos acompanhar. E interajam, tá, gente? Façam perguntas, tirem dúvidas, tanto quem está no ao vivo, tanto quem está na gravação. Pode deixar os comentários aqui embaixo. Quando a gente está falando de medo de abandono, gente, para a gente perceber se é disfuncional ou não, igual a qualquer coisa na nossa vida, de comportamentos ou pensamentos, para ver se isso é um problema, é uma patologia, é um transtorno ou não, você vai ter que ver a intensidade, qual a intensidade desse medo, qual a duração, qual a frequência e qual o dano que isso te causa. Que prejuízo isso tem te causando? Tem te causando dano e prejuízos?
em várias áreas, só em uma área da vida? É muito frequente? Tem uma duração longa? É muito intenso? Opa, então a gente está falando de algum transtorno, a gente está falando de alguma disfunção mais grave, tá? Porque o medo de ser deixado é normal, tá? É normal. E é lógico que quando isso acontece, é normal também eu ficar mal. É normal, gente. Ninguém gosta de ser trocado, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser abandonado. Está no nosso DNA, na nossa natureza, tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado com os exageros. Quando não tem elemento nenhum, não aconteceu nada, tá tudo perfeito, e às vezes o tá perfeito, não perfeito, né? Mas tá tudo bom, tranquilo, mas por estar bom e tranquilo eu começo, não, mas então ele tá se preparando para sair, para me abandonar, para me trocar. Ou seja, eu começo a criar imaginações, suposições da minha cabeça, achando que algo ruim vai acontecer e que essa pessoa vai se avacalhar comigo. Isso já é algo que tem que ser tratado, tá? Então vai pensando nisso. Ok. E esse medo de abandono, né? Pode ter acontecido algo na sua vida relacionado a esse abandono, alguma coisa lá no seu nascimento, lá na sua história, ou pode não ter acontecido nada. Lógico que se aconteceu é muito mais frequente, muito mais provável de desenvolver, mas não é porque não é uma determinação. Tive algum problema com meu pai ou com a minha mãe, que eu fui abandonado e pronto, eu vou ter problema e medo de abandono. Não necessariamente, tá? Às vezes, por você ter visto alguém sofrer por abandono ou ter visto uma realidade, isso pode também te causar algum dano. Igual eu falei na live de traumatização. Eu já fiz uma live aqui falando sobre trauma. Origem, como acontece e como lidar, certo? Se você vê na sua infância, experimentou você mesmo sendo abandonado ou vendo alguém passando por alguma coisa parecida e você viu os danos, o mal que isso causou, você pode aprender que isso é ruim, isso é muito prejudicial e você não quer isso para sua vida e começar a criar alguns padrões disfuncionais, tá? E aí o abandono, embora ele dá para ser separado em dois estilos, né? Em dois estilos, que seria o abandono físico e o emocional. Gente que está entrando agora, Genesia, Delmo, cunhada Cláudia, como que tá meu áudio? Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta aí que eu tô falando faz um tempinho, não perguntei no áudio. Rosália, como que tá? Deixa eu ver. Tá ligado aqui. Tá ligado. Então tá, abandono físico e emocional. De certa forma, o abandono, mesmo quando ele é físico, ele é emocional. Todo abandono físico é emocional, mas nem todo abandono emocional é físico, né? E o que é abandono emocional e não físico? Às vezes você não teve na sua história um pai e uma mãe que largou você na casa dos avós, dos tios ou de alguém estranho, ou numa casa de acolhimento de menor e foi embora. Talvez você teve seu pai e sua mãe presente fisicamente no seu dia a dia, mas esses pais nunca estavam disponíveis, nunca estavam oferecendo atenção, ou às vezes até sufocava e protegia demais. Tá? E isso pode causar a longo prazo alguns padrões, alguns medos de abandono. Porque o medo do abandono, vindo dessa sua origem familiar, ele vai despertar em você uma característica muito comum de você se achar que você não é importante, que você não vale nada. E aí você começa tendo que se compensar, se dobrar em agradar todo mundo, em ter dificuldade de falar não, em ser perfeccionista porque eu não posso errar, porque se
Se eu errar, vai ser mais motivo das pessoas me abandonarem, né? Mas a sua autoimagem fica fragilizada. Isso é nítido. Também em relações tóxicas, se você vive em relações tóxicas entre o seu pai e sua mãe, você é telespectador e também vítima daquilo tudo, isso também pode gerar uma preocupação do abandono. Tá? E onde que vai estar o prejuízo? Uma pessoa que tem essa medo do abandono, quais as características? Uma autoimagem totalmente deturpada e nociva, prejudicada e destruída. Tá? A pessoa se sente sem valor. Como se eu tivesse defeito, como se eu fosse ruim e ninguém gosta de mim. Tá? Baixa autoestima. Tem uma crença de que você sempre sozinha, mais cedo ou mais tarde alguém vai me abandonar, ou eu vou ser trocado por alguém a qualquer momento. Esses pensamentos são muito recorrentes. E aí, nas suas relações, às vezes ela repete os padrões, às vezes compensa. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abandono e tem medo do abandono, num relacionamento afetivo, ela pode, por exemplo, ter o comportamento de ser rejeitador. Ou seja, sabe aquela pessoa que talvez não se apegue tanto, ou antes que ela seja abandonada e rejeitada, ela já abandona e já rejeita. Isso pode acontecer. Então, sabe aquela pessoa difícil de relacionar, parece que não dá liga, nunca se agrada, é difícil conquistar a confiança? Pode ser o medo do abandono, por alguma experiência que ela vivenciou ou viu. Tá? Ou uma pessoa com medo de abandono, ela pode ser uma pessoa chiclete. Uma pessoa que fica em cima, que vistoria, que fica perguntando, você me ama? Mas me ama quanto? Mas o que você estaria disposto a fazer? Mas aconteceria alguma coisa que você me abandonasse ou me trocaria? Entre eu e fulana, você ficaria com quem? Isso sufoca, pressiona. Isso também pode ser uma disfunção proveniente de medo de abandono. Então veja só, a pessoa pode sufocar ou a pessoa pode se distanciar. Está vendo que ela não tem uma dificuldade de, igual toda disfunção, de encontrar uma harmonia, né? É sempre ela sufocando demais ou se distanciando demais. E ambos os comportamentos, olha só que estranho, né? O comportamento de sufocar demais faz com que aumente a probabilidade daquela pessoa não aguentar, achar aquilo um pé no saco e te largar. Isso reforça a crença do abandono. Isso faz com que em uma outra relação você queira sufocar mais, pressionar mais, vistoriar mais. E isso vai virando um ciclo improdutivo. Tá? No outro lado, eu sou meio rejeitador, não me apego tanto e antes me abandono primeiro. Antes de sofrer, né? E aí você abandona a pessoa. Ou na verdade não, né? A pessoa te abandona porque você é muito fria, você é muito isso, não dá liga e tal. Isso reforça a sua crença, que faz você ficar mais distante. Isso vai virando um ciclo improdutivo. Tá vendo como é complicado? Porque a gente tem que entender que esse medo do abandono é natural, tá? Esse medo do abandono é algo que está aqui, no nosso DNA, na nossa programação cerebral. Está no nosso instinto primitivo. Porque a gente é mamífero. E a gente é um animal que, se não tiver alguém para cuidar, a gente morre. A gente não é igual cachorrinho, que 40 dias já está se virando sozinho. Não precisa mais da mãe, de certa forma. Tá? A gente precisa de um adulto, de um responsável, de um cuidador durante muito tempo da nossa vida. Então esse abandono, que a gente também pode chamar... Olha o tablet caindo. Olha só o tablet caindo. Que é muita agilidade para uma pessoa só. Voltando. Falhas técnicas. O abandono a gente também pode chamar de angústia de separação. Tá? E veja só, isso é natural do nosso cérebro.
Porque, entenda só, eu sou pequenininho, indefeso, eu preciso de alguém. Logo, se eu sou abandonado, e principalmente com a mãe, tá? No início, gente, quando o bebê nasce, principalmente ali nos 3 meses, ele não sabe nem que ele nasceu, ele não sabe nem diferenciar quem é ele, o que é corpo dele, o que é corpo da mãe, ele está numa simbiose com a mãe, virando uma coisa só, tá? E aí quando sai essa parte dele, que não é ele, mas a parte dele é essa mãe, que vai se distanciando, e ele tem essa sensação de abandono é igual à morte. Por isso que o medo do abandono é tão intenso e tão profundo. Porque na nossa genética, na nossa programação, e no nosso estado infantil, indefeso, ser abandonado é igual a morrer. Porque se alguém me abandonar, eu não vou ter cuidado. Se eu não vou ter cuidado, eu vou morrer. Então, no instinto de sobrevivência, devido a esses princípios, é normal nós termos a programação de medo de abandono, tá? Principalmente na nossa infância. Então, isso está muito ligado à estrutura do vínculo que é formado com essa mãe. Bowlby fala muito sobre, né, a teoria do apego. Então, esse medo do abandono está ligado lá na sua infância e é um padrão que todos nós temos, só que por alguns fatores genéticos, ambientais, por algumas experiências que você viveu, dependendo da forma que você foi tratado ou conduzido na sua infância pela sua mãe, principalmente, esse padrão de abandono, esse medo de abandono pode ser mais forte. Mas entenda que ele é natural, tá? Porque para nós, imagina só, ser abandonado é igual morrer. Tá bom? Mas o que a gente tem que começar a entender? Que agora a gente não é mais aquela criança. Na infância, isso é real. Ser abandonado é igual a morte. Só que na vida adulta, depois que você pega uma autonomia maior, principalmente na vida adulta, né? Até antes, isso deixa de ser uma realidade. Era realidade, mas depois deixa de ser realidade. Porque você começa a aprender a se virar. Você consegue comer sozinho, você consegue andar sozinho, você consegue falar. Então você começa a se virar. Então começa-se a necessidade da autorresponsabilidade. O medo do abandono, gente, é um medo infantil. É um medo primitivo. É um medo que está ligado às suas essências, mas é como se você fosse comandado pela sua criança interior que por algum motivo está fragilizada. Eu preciso de uma reestruturação cognitiva, de trabalhar essas emoções, esses eventos ou traumas para reorganizar isso. Eu achei que eu ia aguentar fazer a live sem ar-condicionado, só que eu não vou aguentar, então vou pegar o controle para ligar. Mas vocês conseguem me ouvir ainda que o microfone está aqui na lapela. Tá? Então é um medo infantil. Eu entendo perfeitamente esse medo. Tá? Mas se você já é adulto, esse medo começa a se perder o sentido. Vamos entender esses pontos. Tá? Uma frase que eu quero jogar para você que tem medo do abandono. Entenda esse princípio aqui. Assim como você não é obrigado a ficar com ninguém, os outros também não são obrigados a ficar com você. Você já parou para pensar nisso? Você não é obrigado a ficar com quem você não gosta ou ficar insistindo numa relação ou com uma pessoa que você não foi com a cara. Você pode até ter ido com a cara no início, mas depois não deu, não ficou legal. Você não é obrigado a continuar com isso. Então, assim como você não é obrigado a se afeiçoar, a gostar e a ficar com ninguém, a outra pessoa da sua vida também não é obrigada a ficar com você e te aguentar o resto da vida toda. A gente tem que entender que algumas coisas, algumas pessoas na nossa vida vêm e vão, cumprem a sua função, seguem um ciclo e vai. A gente tem que aprender a respeitar o ciclo da vida. E isso acontece, por exemplo, em alguns medos de abandono de mães com filhos. Que mãe tem medo dos filhos abandonarem. Só que é natural o ciclo da vida e os filhos irem constituir a família deles. Só que essa mãe está com medo de ser abandonada pelos filhos, mas provavelmente por uma projeção interna de alguma experiência que ela teve na vida dela, de algum abandono, ou de alguma coisa que ela viu, e ela projetou nos filhos a salvação daquilo. E logo que os filhos vão embora,
ela fica totalmente fragilizada, fica sem estrutura. Mas provavelmente esse abandono aconteceu algo lá na origem dela, alguma questão dela que a gente tem que se investigar e intervir. Mas entenda, ciclos acontecem, são lei da vida. Pessoas vêm e vão. E assim como você não precisa ficar com todo mundo na sua vida e não precisa carregar todo mundo que apareceu na sua vida, a sua vida toda, os outros também não são obrigados a fazer isso com você. Entender esse princípio já é um caminho de liberação e de trabalhar esse medo do abandono. Faz sentido para você isso? Já tinha parado para pensar nessa perspectiva? Sim ou não? Ou você achou baboseira? Se achou baboseira, pode mandar bala aí, pode falar também. Deixa eu ver outras coisas que eu anotei aqui. Porque olha, tem muita gente que eu atendo na clínica que tem o abandono do pai, né? Que o pai largou com a mãe, que engravidou a mãe, que não assumiu no namoro. É menos frequente, mas tem também abandono da mãe, que a mãe largou os filhos com a avó, com alguma coisa assim, e sumiu. Isso pode acontecer. Eu já fiz uma live aqui sobre pai e mãe, e vamos entender que nossos pais e nossas mães, independente se foram presentes ou não, eles têm a história deles e os motivos deles, e eles são seres humanos. Talvez não foi correto, nem um pouco gostoso isso que aconteceu, mas talvez foi o melhor que eles puderam fazer. A gente não entende 100% o que estava na cabeça dele. Às vezes a gente não entende 100% nem o que está na nossa. Então o abandono do seu pai e da sua mãe, ou de qualquer outra pessoa que você sentiu que te abandonou, minha cara, meu caro, preste bem atenção nisso. O abandono que fizeram com você, independente de qual seja a sua história de vida, mas eu estou falando principalmente aqueles iniciais, né, que te marcaram com esse medo do abandono. Tem mais a ver com a história deles, com questões deles, do que com você. Não é você que não vale nada, não era você que não era importante. Era eles que não tinham estrutura para perceber alguma coisa. Era eles que não tinham condições emocionais ou qualquer outro tipo. Dói para superar, mas a gente tem que entender e devolver para eles o que é deles. Esse veneno, esse abandono é deles. Essa fragilidade é deles. Não faz sentido eu ficar carregando um medo, uma preocupação, uma tristeza de algo que não é meu, não é originário meu. Quem saiu perdendo foi eles. Você teve danos? Teve, mas com certeza eles saíram perdendo muito mais. Porque um pai é muito importante, um pai, uma mãe é muito importante para o filho. Mas o filho também é difícil na vida algo mais potente para transformar um ser humano do que a sua prole. E se o seu pai não aceitou isso, sua mãe não aceitou isso e abandonou, tem a ver com eles e não com você. Por exemplo, se eu vou pedir uma pizza e não como pimentão, cebola ou pepperoni, é porque pimentão e cebola é ruim e não presta? Não. É porque eu não tenho paladar. É porque eu não gosto. Tem a ver comigo, não tem a ver com a pizza. Então entenda isso. Faça essa... Não é simples, tá? Eu sei que é complicado, mas faça essa diferenciação. O que eles fizeram com você, esse abandono, tem a ver com eles, com a história deles, com as questões deles, e não com você. Tá? Fique em paz. Devolva para eles o que é deles e siga a sua vida o mais plena possível. Tá bom? Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui para ti. Ok. E é comum essas pessoas que têm medo de abandono... Não, Google, eu estou falando com você não. É comum essas pessoas que têm medo de abandono ficar esperando a ação do outro, terceirizando a responsabilidade de uma relação sadia no outro. O outro que tem que demonstrar segurança, o outro que tem que me corresponder, e não é assim. Então tem que pensar, é o outro que não pode me abandonar? É o outro que não pode me abandonar?
Ou será que sou eu que tenho que construir uma relação? Eu que tenho que desenvolver habilidades, fazer a minha parte. E também a gente tem que entender que às vezes não encaixa, que acabou o ciclo e que cada um é livre para fazer e desfazer, para dizer sim ou não para uma pessoa. Porque a gente tem que pensar, será que eu sou tão ruim assim que eu não presto para ficar sozinho comigo mesmo? É comum associar medo do abandono com medo da solidão. Será que eu sou tão ruim assim que eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo, que ficar comigo sozinho não é de boa? Não consigo suportar isso nem um segundo, nem um mês, nem um ano? Será que você é tão ruim assim? Eu duvido. Duvido que você seja tão ruim assim. E outra coisa, você tem que perceber que às vezes quem perdeu foi o outro a possibilidade. Saia dessa dependência emocional, dessa necessidade do outro te salvar, do outro te preencher, porque a responsabilidade não é dele, é sua. Igual, não é responsabilidade de um filho preencher o vazio de uma mãe, suprir uma carência de abandono de uma mãe. É responsabilidade dessa mãe entender o que causou esse vazio, esse buraco, e ela preencher isso. Ela com ela se responsabilizar. E não terceirizar a solução desse buraco para os filhos. Isso é perversidade. Isso é fazer mal a eles. Tá? Então entenda isso. É o outro que não pode me abandonar ou é eu que tenho que fazer a minha parte? Certo? Deixa eu ver mais que eu anotei para vocês. E olha só, se eu tenho, isso aqui é para as pessoas que têm um mecanismo de rejeição. Se eu tenho medo e não gosto de ser abandonado, eu tenho que parar de abandonar. Eu tenho que parar de abandonar o outro. Mas principalmente, se eu não quero ser abandonado, eu tenho medo disso, isso é desconfortável para mim, eu tenho que parar de abandonar a mim mesmo. Para de abandonar você. Porque antes do que o outro te abandonou, muitas vezes você já está abandonando a si. Não se cuidando, não se desenvolvendo, não se tornando uma pessoa interessante, não se estimulando, não tendo habilidades. Esperando que alguém venha para te salvar, para te preencher, e essa pessoa depois não pode sair porque ela virou tudo da sua vida, e se ela sair, sua vida volta a ser nada, e você volta a valer nada e não tem nada que presta. Será que realmente é isso? Se está acontecendo isso com você, vou ser bem sincero, essa live vai só te abrir os olhos, mas não vai resolver 100% do seu problema. Você precisa procurar um profissional. Mas tem como resolver isso, tá? E aí você fica com essa vibe de, em algum momento você trocada. Então você tem que entender que esse medo do abandono, como eu falei lá no início, é uma programação já instalada, é um aplicativo nativo da sua cabeça. Então você tem que entender, quando você começa a entender que, opa, isso daqui também é muito mais do meu cérebro do que uma percepção da realidade. Eu já sou um adulto, não tem nenhum perigo real de ser abandonado. Dói, é desconfortável, mas eu vou continuar sobrevivendo apesar disso. Tá? Eu vou continuar sobrevivendo apesar disso. Tá? Aí eu já falei dos sinais, né? De indagar a pessoa se ela gosta de você, você faz testes para tentar provar, deixa eu testar, deixa eu fazer um joguinho para ver se a pessoa realmente quer comigo ou vai me abandonar, deixa eu fazer um joguinho para ver se realmente dá para confiar, e às vezes nesse joguinho você acaba perdendo, aí você entra em desespero, aí você fica se culpando. Faz sentido fazer isso? É um bom caminho? Vamos adiantar o resultado final, nós já sabemos que o resultado final vai ser um término sofrido. É isso que você quer mesmo? Vai em frente. Vai em frente. Não precisa, continua fazendo o que você faz e não precisa mudar nada. Mas se você quer sair dessas ciladas e desse ciclo produtivo, procure ajuda profissional. E também fica... quem tem medo de abandono, é muito comum também querer pagar um de detetive, de ficar vasculhando as coisas do outro. Isso não é bacana. Tá? Deixa eu ver aqui.
Está ligado, como eu falei, da angústia de separação, do seu padrão de apego, e é como se você vivenciasse um luto, tá? Quando você se distancia de alguém e acaba um relacionamento, é um tipo de luto. Então, de certa forma, o medo do abandono parece que não faz sentido nenhum, mas para o cérebro é parecido com tipo assim, abandonar, ou eu morreu, ou a pessoa morreu, ou eu vou morrer. E que pessoa que morre? A possibilidade do nós, da nossa amizade, do nosso casal. Então, medo do abandono está ligado a medo da morte. Mas isso por um padrão natural e inconsciente do nosso cérebro. Mas a gente tem que usar a caixa craniana aqui, ó, nós temos que usar o córtex pré-frontal para perceber que isso não é a realidade. É o nosso cérebro seguindo uma programação, mas não é a realidade. Isso pode também ser proveniente de uma carência afetiva precoce, porque onde que vai sair essa carência afetiva? O bebê, quando a mãe sai de início, assim, no começo da vida, ele entra em desespero, porque ele acha que quando aquele objeto, que é a mãe, não está ali na frente dele, desapareceu, morreu. Logo ele vai morrer em seguida. Com o tempo ele vai amadurecendo e vai percebendo que aquele objeto some, mas vai. Ou seja, mesmo que ele não esteja vendo, aquele objeto continua existindo e ele vai voltar. Isso vai se configurando um apego seguro. Lógico que tem nuances aí que eu não vou aprofundar nessa temática, mas estou falando bem resumidamente o que acontece. Se tem esse apego seguro, né, se esse objeto sai, mas volta e continua sendo segurança, então não fica instalado nenhuma angústia de separação. Mas se esse objeto sai, demora para voltar, quando volta, não acolhe, não passa segurança, começa a desenvolver um padrão de apego ansioso, ambivalente ou rejeitador, que está associado ao medo de abandono. Tá? E outra coisa que está ligada também à nossa origem do medo de abandono, gente, é na nossa sobrevivência. Antigamente, como eu já falei em alguns outros conteúdos aqui, a gente é um ser relacional, a gente só se desenvolveu como topo da cadeia e tudo mais porque a gente se relacionava. As nossas relações fez a diferença. Tá? Então, até sabe aquele medo da opinião dos outros? Esse medo também faz sentido e é primitivo, porque muitas vezes eu dependia dos outros. Porque veja só, a gente era caçador e coletor, todo dia tinha que ir atrás de comida. Se um dia eu estou borocochô, fiquei doente, estou machucado, eu vou precisar que os outros vão e eu não vá caçar e eu vou me alimentar da caça dos outros, certo? Para isso acontecer, eu tenho que ter uma boa relação com essa galera, porque se eu não tenho uma boa relação, né, e eu consigo sobreviver, eu sou bom de caça, eu caço e quando eu vou o negócio dá certo, então por isso que eles não reclamam, mas ninguém me aguenta, eu sou insuportável, causo problema. No dia que eu ficar ruim, meu filho, e não for para caça, tchau, obrigado. Então por isso que a preocupação com os outros era importante, é primitiva, e esse medo do abandono também, porque está atrelado à morte. Só que a gente tem que entender isso para perceber que é natural, não ficar se culpando, não ficar achando que você é o cocô do cavalo do bandido, que você não vale nada. Entenda que é o seu cérebro, é o meu cérebro, é o cérebro de todos nós seres humanos. Mas hoje a gente tem que racionalizar. Não é a mesma situação. Não é a mesma situação. O abandono, essa pessoa que te deixou ou vai deixar, não é o fim da sua vida. Não é o fim da sua vida. Se seu pai e sua mãe te deixou, não tem a ver com você, tem a ver com a história deles. Vamos trabalhar para perdoar, para ressignificar e liberar esses pais ao mesmo tempo que você se libera para viver a sua vida. Porque enquanto isso não acontece, essa ressignificação, a cura dessa mágoa, desse perdão, dessa liberação, sua vida fica empacada, você fica gastando mais energia do que necessário, você fica sentindo esgotado, você nada e morre na praia. É ou não é? Tá, deixa eu ver o que mais eu anotei pra você. E outra, se a gente
só se relacionar com o pressuposto de que eu tenho que ter a certeza de que essa pessoa não vai ser canalha comigo, eu não vou me relacionar com ninguém, porque a gente não tem essa certeza. Não tem. Existe realmente pessoas ruins, existe realmente pessoas canalhas, existe realmente pessoas que vão passar e vão. Tem pessoas que vão nos fazer mal, tem pessoas que vão nos fazer bem, e tá tudo bem, é isso que acontece, essa é a vida. E repito, ninguém, assim como você não é obrigado a gostar de ninguém e ficar com ninguém, ninguém é obrigado a gostar e ficar com você, tá? Só que antes de ficar olhando só para quem te tratou mal, só para quem te abandonou, e ficar fissurado nisso, e isso vai remoendo na sua cabeça, remoendo no seu interior, antes de olhar para isso, quem avacalhou com você, faça o exercício mental de se esforçar, porque tem que ter um esforço, de olhar para as pessoas à sua volta, de quem realmente está com você. Olhe para quem te aceita, para quem não te rejeita. E talvez você esteja somente reagindo às pessoas mais negativas e deixando de olhar, agradecer e fortalecer os laços com aquelas pessoas que realmente se importam com você. Pare de ficar focado só em quem te rejeitou ou só em quem te rejeita. A vida é muito mais do que isso. Isso tem a ver com a história daquela pessoa, não com você. Vamos construir sua autoimagem, seu alto valor, essa autoestima. Vamos desenvolver capacidades, habilidades. Você pode e merece muito mais. Isso não é blá 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 barato. Isso é realidade que, embora você não aceite, seria difícil de aceitar e assimilar isso. E tem várias vozes e pressões na sua cabeça que falam, não, é mentira. Lá no fundo você sabe que você não vale nada. Eu entendo essa vozinha perturbadora e maquiavélica na sua cabeça, mas tem como resolver. Tem como silenciar essa voz. Lógico que eu vou ter que entender o princípio histórico, de onde aconteceu, algumas origens, ou não. Ou não. Às vezes você tem que decidir o que você vai fazer daqui para frente. Você tem que se decidir. O que você quer? Tá? Já vai pensando nisso. Porque não é regra na nossa vida a gente ter uma fantasia que tudo vai dar certo e que ninguém vai me abandonar e todo mundo vai ser feliz. Não é isso que acontece. Não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Mas uma das chaves de sair do meio do abandono é sair do padrão infantil e desassociar o meio do abandono com a morte. Você vai sobreviver. Vai ser punk, você pode sofrer, mas você vai sobreviver. E algumas pessoas já vão tarde. Né? Tem gente que pensa, ruim com ele, pior sem ele. Não sei não, hein? Não sei não. Ruim com ele, pior continuar com ele, melhor se, ou com ela, né? Melhor tocar sua vida. Tá? Mas vamos pensar aqui. Não sei se ficou claro para vocês o que está por detrás da origem desse abandono. Geralmente, como tem uma abordagem sistêmica, eu sempre busco aplicar o genograma e olhar na história dessa pessoa em que momento talvez isso aconteceu. Talvez foram esses abandonos sutis de indisponibilidade emocional, de não validar as emoções dessa criança, tá? De não valorizar a opinião, os gostos dessa criança, de tirar a autonomia dessa criança, tá? De mesmo tendo cuidado dos pais, ter acontecido um abuso, um dano, algum prejuízo e não ter se sentido acolhida e apoiada em alguma fase da sua vida até a adolescência. Tudo isso pode configurar o medo do abandono. Ou realmente um pai que não assumiu, uma mãe que largou e fugiu, uma mãe que não defendeu quando você achou que deveria precisar em alguma situação e o pai ou a mãe não te defenderam, isso pode configurar o medo do abandono. Só que entendam, isso tem mais a ver com a história deles do que com a sua. Não é gostoso. E lógico que a gente esperaria mais. Talvez os seus pais até poderiam dar mais, se eles tivessem conhecimento, se eles tivessem apoio. Mas talvez, da estrutura que eles tiveram, do conhecimento que eles tinham, eles fizeram o melhorzinho que eles podiam. O que eles achavam que ia ser certo e ia ser melhor para você.
com uma crença de que se você se fortalecesse, que a afetividade te deixa fraco e a vida exige bastante, eles sabem que a vida dá pancada e eles começaram a te dar pancada para te preparar para a vida. E na cabeça deles isso era amor. Então, por mais que você não tenha sentido, quando a gente depois vira adulto e se responsabiliza e racionaliza, a gente começa a olhar com os outros olhos. E mesmo aquilo que doeu e dói, pode ser ressignificado com uma gratidão, com respeito ou até com amor. É um processo, mas é possível. Mas vamos adentrar então um pouquinho do que tem que ser feito, de alguns princípios a serem mudados para ir trabalhar no abandono. Eu já falei isso aqui, né? Vou repetir. Assim como você não é obrigado a ficar com ninguém, os outros também não são obrigados a ficar com você. Tá? O abandono dos seus pais ou de quem quer que fez com você tem mais a ver com a história, com as questões deles do que com você. Então devolva esse veneno, esse peso para quem lhe pertence, que não é você. Não fique esperando o outro. Será que é o outro que não é para te abandonar? Ou você que tem que fazer a sua parte de cuidar de si e do seu relacionamento? Entender que algumas pessoas vão e vêm, e se cumprem ciclos na nossa vida que às vezes a gente vai ficar mais sozinho. E será que eu sou tão ruim assim que eu não presto nem para ficar sozinho comigo mesmo? E talvez não seja o outro que esteja perdendo mais ao se distanciar de mim? São indagações. Mas vamos lá. Alguns pensamentos. Cuidado com a generalização, tá, gente? Cuidado, porque é comum as pessoas que são abandonadas generalizar que todo mundo vai avacalhar com elas. É normal. Mas não é verdade, tá? Cuidado com isso. Cuidado com a generalização. Temos pessoas boas e tem pessoas ruins. Tá? Você tem que começar a se perceber, na verdade, a sua realidade à sua volta. Para você buscar evitar a repetição de padrões da sua família de origem e das suas escolhas relacionais. Tá bom? Outra coisa interessante que parece contraintuitiva é você se imaginar numa situação bem catastrófica de abandono, como pior seria isso acontecendo. Tá? Os danos, os riscos. E você se pensa nessa situação. Por que você se colocar nessa situação de pensar naquela pessoa te abandonando, aquela pessoa te largando para trás, se desvalorizando? Porque é um treino mental. De você perceber que é dolorido, mas sua vida vai continuar. Trabalhar medo do abandono é isso, é entender que você não vai morrer igual você acha que vai morrer. Vai doer, mas você não vai morrer. Na verdade, isso vai não é para te calejar e ficar rígido, não, mas vai te fortalecer. Vai te aprimorar, tá? Porque é normal a gente ter medo do desconhecido. Nossa, como será a vida sem essa pessoa? Talvez seja pior, mas nem sempre é. Então é trabalhar essa insegurança, esse cuidado com a sua imaginação catastrófica, porque realmente você não tem certeza do que vai acontecer com você. Pode ser coisa boa, mas também pode ser coisa ruim, mas também pode ser muita coisa boa, tá? Seja responsável por você. Pare de esperar do outro, tá? Tratar as suas dores. Pare de transferir para o outro a responsabilidade da sua cura. Tá? Pare de fazer isso. Certo? Vai doer, mas não vai te matar. Pode ter certeza. E a gente tem que aprender a ressignificar essa solidão. Será que a solidão é tão ruim assim? Então a gente tem que aprender a gostar dessa solidão. Qual que é a pior parte da solidão? Pode ter coisa ruim, mas também pode ter muita coisa boa. De ter um tempo pra gente, da gente não ser perturbado, de ter mais autonomia, de conseguir controlar melhor sua agenda. Então vamos perder o medo da solidão, porque o abandonado tem medo, mas eu vou ficar sozinho. E daí, se você ficar sozinho é tão ruim assim? O que de pior pode acontecer de você ficar sozinho? Tá? Porque, gente, é totalmente ruim se conviver com uma pessoa frágil, uma pessoa com uma personalidade muito flexível, uma pessoa sem identidade. É ruim viver com isso.
E uma pessoa que tem medo do abandono, ela acaba se tornando um pouco isso, porque ela projeta a responsabilidade para o outro cuidar dela e não abandonar ela, como se fosse uma eterna criança. Criança não tem sua autoimagem definida, e criança sempre espera do outro o cuidado, o alimento, o banho, a higiene. Você não é mais criança. E você pode acolher a sua criança interior que está ferida e necessitada desse colo, desse cuidado, dessa proteção. Pois você hoje virou adulto. E você pode dar colo, alimento, cuidado e proteção para essa criança que está dentro de você. Feche os olhos assim, ó. Imagina essa criança. Você criança dentro de você. Talvez venha a imagem de uma criança genérica. Talvez você mesmo consiga se ver você mesmo criança. E como que está essa criança? Ela está encolhidinha, com medo? Assustada? Ela está aérea assim? Ela está natural? Ela está alegre? Ela está bem? Ela está meio mal? Como que ela está? Se existe uma pessoa do mundo que não pode te abandonar, é você. E não faz sentido você ter medo que os outros te abandonem, enquanto você é a pessoa que mais te abandona diariamente. Ao não olhar para dentro, a não acolher essa criança dentro de você, ao não construir a sua identidade, a não se priorizar, a não se cuidar. Antes de esperar o não abandono dos outros, comece a você se tratar melhor. Então imagine assim, de olhos fechados, você abraçando essa criança e cuidando dessa criança. Não sei qual é a idade dessa criança, mas você cuidando, você dando atenção, disponibilidade, buscando entender o que ela está sentindo e ajudando ela com palavras, ou com um simples gesto, com um simples olhar, um sorriso, um abraço, um presente, acalmar e acolher essa criança, fazendo ela se sentir segura, estável, feliz e em paz. Curta essa criança. E ela está aí sempre dentro de você e sempre esperando uma visitinha e um cuidado. Pode abrir os olhos. É um exercício simples de mentalização que para algumas pessoas, dependendo da estrutura mental da pessoa, já vai bem profundo. Algumas pessoas precisam de um exercício de hipnose mais, de uma mentalização mais profunda. Tá? Cada um no seu cada qual. Mas aprenda a gostar da solidão, porque na solidão você consegue cuidar de si, você consegue olhar para você. Você consegue ter tempo para construir sua identidade. Isso é fundamental para você não se abandonar e não ser abandonado pelos outros. Porque uma pessoa sem identidade vira qualquer coisa, perde o valor, perde o significado e é mais facilmente abandonado. Porque uma pessoa sem identidade é quase que com comportamento e inconsciente ela vai pedindo para o outro, me abandona, para reforçar o ciclo. Tá? Então cuidado com esses pontos. Eu falei então, cuidado com a generalização, se imaginar num local, numa pior situação de abandono e ressignificar isso, se responsabilizar pelos seus atos e gostar da solidão, certo? Questione a sua realidade. Que realidade você tem que realmente esse seu marido, sua esposa vai te abandonar? Como que você consegue provar isso? E pare de projetar para essa pessoa atual a responsabilidade de algum dano que foi alguém do passado que te trouxe. Ele não é responsável por pagar essa conta e nem a pessoa que vai resolver essa dívida. É você com você mesmo. Tá? Então cuidado. Parar com a dependência. E essa dependência é dependência afetiva, dependência financeira. Porque a pessoa que é dependente, eu não sei fazer nada, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho estudo nenhum, aí não consigo me manter financeiramente. É lógico que eu vou ter medo de a pessoa me abandonar. Quando eu estou com essa pessoa que resolve as coisas para mim, essa pessoa me dá as coisas, essa pessoa me dá o dinheiro, essa pessoa que faz tudo, eu não tenho personalidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho nada, é lógico que eu não tem como nessa situação não ter medo dessa pessoa sumir da minha vida, porque parece que minha vida vai parar. Então seja mais capaz, desenvolva suas capacidades, e a internet está aí com vários materiais gratuitos, conteúdos gratuitos, até cursos gratuitos, tá? Que pode te ajudar nisso. E olhe para a sua história na sua família.
Zere as pendências com seus pais, se foram eles que te abandonaram. Eu fiz uma live poderosíssima com intervenção para trabalhar essas questões com os pais. Qualquer coisa, entra no grupo que está no link da bio, grupo do WhatsApp, e veja a reprise lá da live ou me manda um direct que eu te encaminho, tá? Então olhe para a sua história, para a sua família de origem. E aí o que você quer fazer com a sua história? Você vai se deparar com essa situação, com essa pergunta. O que você quer fazer com a sua história? O que você quer fazer daqui para frente com isso? Qual a decisão que você toma? Tem como resolver esse medo do abandono sem ter que ficar olhando para trás, escolher aí e ficar investigando onde aconteceu? Tem. Mas vai precisar de bastante decisão da sua parte, daqui para frente, instalar esses princípios, novos gatilhos, se fortalecer, cuidar de você e pá, bola para frente. Você não vai morrer se essa pessoa te deixar. Por mais doloroso que seja, às vezes o momento de crise, de um abandono, é o que mais fortalece para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Eu já fiz uma live aqui falando de crise como possibilidade de ajustamento. Então na dor há também esperança. Na dor também há possibilidade de melhora. Tá? Faz sentido isso para você? O que você está entendendo? O que você está digerindo, introjetando sobre essas informações sobre abandono? Então, se responsabilize, ressignifique e entenda que esse é o cérebro. Esse é o instinto, não você. Mas se responsabilize e ressignifique, ou seja, olhe com os outros olhos o que aconteceu com você. Você é o responsável. E você é capaz. Sabe por que eu sei que você é capaz? Porque você é um ser humano simples. Eu não te conheço nada, mas eu sei que você é capaz. Porque você é um ser humano. E ser humano é capaz de se adaptar, de se desenvolver, de fazer coisas incríveis. Então só pela sua espécie eu já falo que você é capaz. Mesmo você falando, não, é porque você não me conhece, não tem jeito, eu sou muito sofrido, mas para de migué, para de frescura e vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Tá? Espero que tenha feito sentido. Espero que eu tenha conseguido trazer um conteúdo de valor aqui para vocês, tá? Sobre abandono. Para então vocês já entenderam que esse abandono é natural, é instintivo, está ligado ali na nossa infância, está ligado ao medo da morte, a um luto. Tá? É um medo infantilizado, com angústia associado ao seu padrão de apego, a angústia de separação lá da infância. Tá? Pode ter acontecido por você ter tido uma experiência real de abandono, ou você ter vivenciado ou visto alguém. Pode ser um abandono físico e afetivo, certo? Ou só afetivo e não físico. Pode ter sido um evento desencadeador, uma sequência de negligências emocionais. Tá? Mas hoje no seu dia a dia, na prática, você tem as rédeas para mudar e para acolher essa criança e ressignificar isso, amadurecer. Não é fácil, é dolorido, mas é possível. Entenda esses princípios que eu falei na live, tá? Que eu não vou ficar repetindo. Talvez assista essa live de novo, alguma coisa assim, e precisando de algum cuidado, de algo a mais. Mateus, eu já entendo, eu racionalizei e fez sentido aqui, mas na prática não vai. Precisa de intervenção, gente. Você vai ficar com esse medo de abandono até onde? Até quando? Nesse ciclo improdutivo de entrar em relações e ser abandonado, ou rejeitar e não dar certo, e começar a não confiar nas pessoas, e começar a se achar mal, e não desenvolver capacidades, e ficar dependente. Você vai ficar nesse ciclo até quando? De ficar obsessivo, desenvolver algum transtorno mental. A escolha é sua. A escolha é sua. Mas para mim não faz sentido. Procure um profissional, procure ajuda, procure conteúdo e vai saindo disso. Beleza? Fez sentido para você? Espero que sim. Tá? Então fechou. Eu poderia ter falado muito mais, mas também é o tempo, a hora. Talvez se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, vão me falando. Eu vou produzindo. Tá?
Mas fiquem com Deus, até semana que vem com mais uma live. Obrigado pela atenção de todos que passaram e ficaram, estão assistindo a gravação e no ao vivo. Fiquem com Deus e até mais, a gente se vê já já no próximo vídeo.